Muito bem. Dentro do título crédito tributário, uma vez que já sabemos as características do lançamento e os tipos de lançamento, nós precisamos saber o que vai acontecer com esse crédito tributário constituído pelo lançamento. São 3 hipóteses, na verdade. Esse crédito pode sofrer suspensão, extinção e exclusão. Então, vamos conhecer essas hipóteses. Vamos lá. Uma vez constituído o crédito tributário pelo lançamento, porque nós já sabemos que, ao ocorrer o fato gerador, imediatamente surge a obrigação tributária, porque o fato gerador é condição necessária e suficiente, de acordo com o artigo 114 do CTN. Uma vez surgida a obrigação tributária, o lançamento constitui o crédito tributário, que é o direito da Fazenda Pública cobrar. Então, uma vez constituído o crédito, ele pode sofrer suspensão da sua exigibilidade. São 6 hipóteses de suspensão previstas nos artigos 151 a 155A, na verdade, do CTN. A extinção nos artigos 156 a 174. São 11 hipóteses que vamos estudá-las, entre elas o pagamento, que é a mais importante, e 2 hipóteses de exclusão do crédito, que estão nos artigos 175 a 182, que são isenção e anistia. Então, a partir de agora, vamos conhecer estas hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Muito bem, voltando à imagem para mim, vamos começar com as hipóteses de suspensão. São 6 hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito previstas no CTN. 2 hipóteses que são fruto de uma ação administrativa, mais 2 hipóteses que são fruto de ações judiciais e o parcelamento. Vamos lá para o artigo 151 do CTN, que nos traz o moderé cocopá. Moderé cocopá, moderé cocopá. Então a nossa reza já aumenta. IEIPOF diariamente. IEIPOF, moderé cocopá. IEIPOF, sabemos, são exceções à anterioridade, etc. E moderé cocopá são as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vamos lá, artigo 151 do CTN. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Em primeiro lugar, a moratória. Moratória é um favor fiscal concedido por lei que posterga, adia o prazo de pagamento do crédito tributário. Não é dispensa, não é perdão. Moratória adia, dá um prazo maior, dilatado para pagamento do crédito tributário, suspendendo a exigibilidade do crédito durante esse período. Depois, o depósito do montante integral. Quando se deposita administrativamente o valor do tributo para se discutir. Na terceira hipótese, as reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo administrativo tributário. E, na verdade, ambas as 2 hipóteses, ou seja, o depósito montante integral e as reclamações e recursos, suspendem administrativos, suspendem imediatamente a exigibilidade do crédito. Mas qual a diferença entre eles? Nas reclamações, na simples reclamação e impugnação, se a decisão for contrária ao sujeito passivo, ele vai ter que pagar com todos os acréscimos cabíveis. Mas se ele tiver feito o depósito do valor integral, ele não vai pagar acréscimo nenhum. Aquele depósito vai se converter em renda para a Fazenda Pública, se a decisão for desfavorável a ele, e ele não tem que pagar mais nenhum valor. Mas não há necessidade do depósito montante integral. Ele pode simplesmente entrar com a reclamação que vai ficar suspensa a exigibilidade do crédito. Numa quarta hipótese, a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Numa quinta hipótese, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outra qualquer ação judicial. E a última hipótese, o parcelamento.
Então está lá, olha, moderé cocopá. Moderé cocopá. Moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar em mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais e o nosso parcelamento. Moderé cocopá. Muito bem, voltando a imagem para mim, nós vamos estudar detalhadamente cada uma dessas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito. Mas vamos antes dar uma olhadinha no parágrafo único do artigo 151 do CTN. Vamos lá. Parágrafo único do artigo 151. O disposto nesse artigo, ou seja, as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. É, exatamente isso. Ou dela consequentes. Então, voltando à imagem para mim, a questão é a seguinte. O que está suspenso é o pagamento, a exigibilidade do crédito. As obrigações acessórias todas, como entrega de declarações econômico-fiscais, emissão de documentos fiscais, isso tudo permanece normalmente. O que está suspensa é apenas a exigibilidade do crédito tributário. Maravilha. Mas, vamos, antes de olharmos especificamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade, vamos ver alguns aspectos jurisprudenciais, não são poucos, com relação a esta suspensão da exigibilidade do crédito. Vamos lá. Súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional a exigência de depósito prévio ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade do recurso administrativo. Que diabo é isso? Voltando à imagem para mim. Minha gente, normalmente os processos administrativos, porque a lei de execuções fiscais, a cobrança judicial da dívida ativa, ela é regulada por uma lei de regência única, Lei 6.830 de 80, a lei de execuções fiscais, que obriga a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Mas não há essa uniformidade com relação aos processos administrativos federais, estaduais, municipais e do DF. Cada ente da federação tem o seu processo administrativo que são semelhantes com a primeira instância, segunda instância, às vezes instância especial, mas não são idênticos. Muito bem. Mas o que acontecia? Quando o sujeito passivo impugna, sofreu uma auto-infração e entra com impugnação, ele pode entrar sem fazer nenhum depósito, porque é um direito constitucional assegurado a ele. Mas os diversos processos administrativos de estados, municípios e da própria União exigiam que, para que ele pudesse recorrer de uma decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, havia necessidade do chamado recurso, do chamado depósito recursal. Então, ele podia entrar com a impugnação na primeira instância sem qualquer problema, mas para recorrer para a segunda instância de uma decisão que lhe tenha sido desfavorável, haveria necessidade desse depósito recursal. E qual era o entendimento do STF antes da publicação da súmula vinculante número 21? Muito simples. O STF entendia o seguinte: o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, assegura aos litigantes em processo administrativo ou judicial ampla defesa. Maravilha. Mas não há, de modo expresso, no artigo 5º, inciso 55, o fato de que esse direito teria que ser em duas instâncias. Então, o STF entendia que, na primeira instância, não podia exigir depósito nenhum, porque estava assegurado pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Mas, como esse dispositivo não falava em segunda instância, entendia o STF que, para a segunda instância, era possível, era cabível, tinha cabimento, portanto, a exigência do depósito recursal. Mas essa súmula vinculante número 21 veio alterando esse entendimento do Supremo Tribunal Federal e, a partir da sua publicação,
partir da vigência da súmula, não cabe mais nenhum depósito recursal para que o sujeito passivo possa recorrer de uma decisão contrária de primeira instância em um processo administrativo tributário. Então, foram, dessa forma, retirados todos dentro dos processos administrativos de União, Estado, Distrito Federal e Município, foram retiradas essas exigências que havia na maioria deles de depósito recursal para a segunda instância. Então, entende o Supremo Tribunal Federal atualmente hoje que o artigo 5º, inciso 55, se refere a todas as instâncias dentro do processo administrativo. É assegurado, né, aos litigantes em processo administrativo ou judicial ampla defesa, sem necessidade do depósito recursal. Bom, essa súmula vinculante número 21 resolvia em termos de processo administrativo. Mas em termos de processo judicial, será que poderia, nos processos judiciais, porque a súmula vinculante número 21 fala em processo administrativo, será que poderia, dentro dos processos judiciais, ser cabível a exigência do depósito recursal? Vamos conhecer uma outra súmula do Supremo. Súmula vinculante número 28 do Supremo Tribunal Federal. Na súmula vinculante número 28, determina o Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade também, é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito da admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Então, voltando a imagem para mim, observem que agora já é posição definitiva do Supremo Tribunal Federal com súmula vinculante nos dois casos, número 21 e número 28, considerando inconstitucional a exigência de depósito recursal, quer seja para recurso na instância administrativa de uma decisão contrária do sujeito passivo, quer seja em recurso na esfera judicial. Legal? Muito importante essas súmulas vinculantes. Mas nós temos outras decisões importantes em nível jurisprudencial. Vamos lá. De acordo com o STJ, o depósito judicial em matéria tributária deve ser feito em moeda corrente nacional. Vejam só, minha gente, na hipótese do contribuinte optar por realizar o depósito. Ele não precisa, mas ele pode, porque ele sabe que se ele não realizar o depósito e a decisão lhe for desfavorável, ele vai ter que pagar com todos os acréscimos. Então, na hipótese dele optar por depositar, a segunda hipótese de suspensão, o depósito do montante administrativo, arbitrado pela autoridade. Então, determina o STJ que o depósito judicial em matéria tributária deve ser feito em moeda corrente nacional, porque supõe conversão em renda para a fazenda pública se a ação do contribuinte for mal sucedida. A substituição do dinheiro por títulos da dívida pública, fora das hipóteses excepcionais em que esses são admitidos como meio de quitação de tributos, implica modalidade de pagamento vedada pelo CTN. Ok? Então, não pode ser aplicada esta forma de depósito em títulos da dívida pública. Tem que ser em dinheiro. E mais ainda, também determina o STJ que a lei instituidora de tributo que o contribuinte considere inexigível constitui ameaça suficiente para impetração de mandado de segurança preventivo, na medida em que deve ser obrigatoriamente aplicada pela autoridade fazendária, de acordo com o artigo 142, parágrafo único do CTN, que determina que o lançamento é ato vinculado e obrigatório. É ato vinculado e obrigatório nos termos do próprio CTN, nos termos do próprio Código Tributário Nacional. Muito bem, minha gente. Voltando para mim. Estes são alguns aspectos jurisprudenciais sobre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar essas hipóteses de suspensão, uma a uma, mas antes ainda tem mais detalhes sobre esse vasto arcabouço jurisprudencial que incide sobre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito. Até lá.